Bem-vindas ao Elas no Comando. Aqui é o lugar onde mulheres empreendedoras se conectam, se encontram e sabe para fazer o quê? Para compartilhar mensagens, histórias simplesmente inspiradoras. Aqui a gente vai falar sim sobre explorar as histórias dessas empresárias. Vamos trazer muitas dicas de negócio, porque aqui nós somos o quê? Uma comunidade de mulheres que são simplesmente determinadas a assumir o comando da sua jornada empreendedora. Este é o seu quadro, o Elas no Comando, aonde a transformação da sua jornada começa e começa agora. Eu sou Isolene Niedermayer e comigo hoje no programa, nós vamos falar aí um assunto incrível que é sobre educação financeira descomplicada. Você tem problema com questão financeira? Então hoje nós vamos falar educação financeira descomplicada, desvendando aí um método da dívida para o dinheiro no seu bolso. E comigo para falar sobre este assunto está nada menos do que ela, Ana Niedermayer. Seja bem-vinda. Oi, gente, mais um dia maravilhoso. Muito conteúdo incrível, estou apaixonada. Quem não precisa, né? E quem vai estar aqui com a gente hoje é a Rafaela Nogueira. Ela é formada em administração de empresas, especialista em finanças, gestão empresarial, finanças pessoais. Ela tem 23 anos de experiência na área financeira e é especialista em educação e consultoria financeira. Rafa, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. Que delícia. Então, você quer saber? Também está com um probleminha financeiro e quer resolver? Então, fica com a gente aí. Roda a vinheta, porque o assunto hoje promete. Começa agora Elas no Comando. Um programa onde mulheres inspiradoras compartilham suas jornadas profissionais, desafios superados e conquistas notáveis. Elas no Comando. Então, Rafa, que bacana. Eu acho que é um assunto que toda mulher, ela deveria, pequena ou grande empresária, ela tem que estar muito a par, né, do conhecimento. E às vezes a gente fica assim, é tanta coisa que a gente precisa colocar em prática, tanta coisa que a gente precisa fazer diariamente. E financeiro assim, né, que nem eu que sou de humanas, não é fácil. A gente fica perdidinho. Mas como você chegou? Como é a sua história? Como é que você chegou até aqui? Como é que você se desenvolveu? Como é que você se encontrou hoje nessa posição, esse estudo todo? Como é que foi a sua jornada? Bom, para começar, né? O primeiro ensinamento que eu tive foi com o meu pai. Às vezes eu brinco, eu falo, não sei se foi um ensinamento ou se foi uma dura, né? Porque ele disse, se gastar mais do que ganha, eu não vou ajudar. Então, vem dessa vivência ali, mais do meu pai do que da minha mãe. Porque a gente tem, lá dentro da minha casa, eu tenho 2 tipos de perfis financeiros. O meu pai é mais poupador e a minha mãe, ela vai mais pro lado gastador. Então, quando comecei a trabalhar e comecei a entender sobre o que fazer com o dinheiro, o que eu precisei fazer, tá? Aonde que eu vou? Mas também não foi da noite pro dia. Então, assim, eu também, como muitas pessoas, eu tive deslizes, eu tive dificuldades, às vezes até de realmente não saber o que fazer com o dinheiro. Mas, a partir do momento em que eu escolhi, que eu decidi qual era o curso, né, superior à minha graduação que eu queria fazer, as coisas foram se encaminhando. Eu sou formada em administração e a partir dessa formação é que começou a vir ali a questão da vivência no financeiro. Mas antes da minha formação, o meu primeiro emprego foi em uma papelaria. E dentro dessa papelaria eu fui inserida, foi ali onde eu comecei a fazer o financeiro operacional. E aí depois fui entrando mais na parte do assistente, né? Então, se você sai do auxiliar, vai para o assistente, para o analista e assim por diante, né? Então, devido às demandas, né, de trabalho CLT, foi onde eu comecei a buscar mais aprender sobre finanças, porque todos os trabalhos que eu tinha, eles foram direcionados para essa área financeira. Então, já tinha essa facilidade de lidar com os números.
tinha essa facilidade. E até quando a gente fala em facilidade de lidar com os números, muita gente fala assim, eu não sou bom em matemática, então eu não sei cuidar do meu dinheiro por causa disso. E não é bem assim. Então, o cuidar do dinheiro, ele está muito mais relacionado ao nosso comportamental do que propriamente com o dinheiro que nós temos em mãos. Então, foi daí que começou a surgir, né? A necessidade de buscar especializações, buscar, né, mais conhecimento dentro da área. E em 2019 eu comecei meu processo de transição de carreira, até porque eu estava pensando muito na questão do eu quero ser esposa e eu quero ser mãe, mas eu quero continuar trabalhando, mas eu também não quero ficar o dia inteiro dentro de uma empresa, né? Então eu me via trabalhando para os sonhos dos outros, trabalhando para fazer o outro crescer, e aí pra gente, quando dependendo da situação, a gente vai ficando estagnado, né? Então eu não queria isso pra mim. Então foi daí que também veio o empreender. Então daí hoje trabalho com educação e consultoria financeira para pessoa física, para empreendedores, faço palestras, sou escritora. Então acho que foi um pouquinho aí de cada coisa para chegar hoje aonde eu estou. Incrível, é uma jornada. Eu acho que o dinheiro, ele tem muito a ver, exatamente, com comportamento. E ele tem também muito a ver com... Você precisa, às vezes, aprender na dor, né? Você falou assim, eu também tive minhas quedas. Porque a gente é jogado, eu sinto assim, você faz 18 anos, aí você é jogado no mundo. Beleza, agora você pode ter cartão de crédito. E aí você vai jogado e você... Parece que não é ensinado isso pra nós, né? Ninguém fala como é que a gente tem que se guiar o nosso dinheiro, como que a gente poupa nosso dinheiro. Hoje, eu acredito que na atualidade a gente vê muito sobre... Né? Hoje a gente tem uma facilidade de conteúdo muito maior. Mas eu sinto que antes era uma coisa assim que você ia descobrindo com a vida mesmo. Ia criando as dívidas e falou, opa, peraí que eu não posso gastar mais do que eu devo. É exatamente isso. E aí quando você vai para uma empresa, o negócio fica muito maior. Porque é muitos custos, muitas despesas, e a gente vê muito isso no mundo empreendedor, onde muitas vezes trabalha e não encontra um ponto de equilíbrio, tipo assim, eu estou trabalhando, mas eu estou trabalhando pra quê, né? Porque a gente às vezes não encontra ali um jeito de conquistar a independência financeira da própria empresa. Isso é muito bacana. E hoje você guia esses empreendedores para atuar, né? Você faz... Como é essa sua consultoria? Bom, vamos lá. Eu vou pegar 2 pontos que você colocou aqui, né? Primeiro, questão do cartão de crédito. O banco, ele é muito nosso amigo na hora de te liberar o crédito. E o que muitas pessoas acabam não entendendo, que o limite que nós temos disponível no cartão de crédito, ele é um empréstimo. E ele é um dos empréstimos que é considerado mais caro. Agora, no começo do ano, entrou em vigor uma nova lei sobre a questão dos juros do cartão de crédito. Então, hoje, não pode mais cobrar mais do que 100% de juros anual em cima do valor que você deve. Só que isso é para compras a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Se você comprou no dia 31 de dezembro de 2023 e a sua fatura do cartão atrasar, o que vai acontecer? Ele vai calcular aqueles juros de uma média de 450 ao ano. 450% ao ano. Então, qual que é o primeiro impacto que a gente já traz na nossa vida? Pegando ali desde o primeiro emprego. Eu só consigo ter as coisas se eu fizer dívida. E a gente consegue, com planejamento, com organização, fazer o contrário. E aí, qual que é o problema das empreendedoras? Eu não aprendi a cuidar do meu dinheiro pessoal. E aí eu vou para o meu negócio. Só que, será que o que você está gastando na sua vida pessoal não está impactando no seu negócio a ponto de você não conseguir achar seu ponto de equilíbrio? A ponto de você estar trabalhando e não tá tendo lucro, você só vê o dinheiro saindo? Escuto muito das empreendedoras. Trabalho, Rafa, mas parece que meu dinheiro, eu não sei para onde que ele vai, eu não sei se eu tô ganhando, se eu tô perdendo. Então, muito da raiz dos problemas financeiros do negócio está na vida pessoal.
Primeira coisa, precisa ter prolabore. Eu quero saber de vocês aqui. Vocês têm prolabore definido? Eu tenho. Eu tenho. Então, aqui a gente já começa... Esse mês eu já tinha que pegar um empréstimo. Aí a gente começa a pensar do seguinte, tá, eu tenho um prolabore, mas esse prolabore, a minha empresa é capaz de me pagar? Porque, assim, a gente começa a olhar e identifica, eu preciso de R$3.000 por mês para viver, para pagar todas as minhas despesas mensais. Será que o caixa da minha empresa consegue pagar esses 3.000? Muitas vezes o caixa da empresa não consegue. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender o quanto a minha empresa consegue me pagar do meu salário, o meu prolabore, e aí eu vou ajustar a minha vida financeira, pessoal, de acordo com aquilo que o meu negócio me paga. Porque se nós ajustamos a nossa vida pessoal com aquilo que a gente ganha quando estamos no CLT, por que quando nós estamos dentro do nosso negócio a gente não faz isso? Eu acho que essa deve ser uma dor, sim, da maioria, né? E eu falo não só... a gente tá falando até do pequeno empreendedor, de quem tá começando, acaba misturando ali o caixa da empresa com as suas despesas. E aí é perigoso, né? Porque assim, eu trabalho como CLT. Eu ganho R$2.000 fixo todo mês. Mas eu tenho X de aluguel, tanto de água, tanto de luz. E eu recebi meu salário, eu já divido certinho. Tranquilo, beleza. Mas e quando eu só tenho conta e não tenho salário, né? Vamos supor, eu virei empreendedora. Aí, nossa, mas eu tô precisando de um sapato novo. Mas eu não tenho cálculo dos meus gastos. Então, eu tô precisando de sapato, vou pegar o sapato. De onde é que sai o dinheiro para pagar o sapato? Do caixa da empresa. Mas agora eu tô precisando que fulano tá de aniversário, preciso de comprar um presente. Porque não tem fundo, não tem fim, né? Fica o prolabore em aberto. Eu tiro quanto eu necessito. E se eu não tenho um limite, o céu é o limite, né? O limite é quando chega na conta e a conta tá negativa. E aí é perigosíssimo, né? Porque quando a gente começa a tratar com empreendedores, o que acontece? A maioria começa pela necessidade. Então, vou dar um exemplo aqui do curso de lingerie que você ministra. Então, muitas pessoas chegam para fazer o curso porque, às vezes, precisa ficar em casa, ela não tem, muitas vezes, o material disponível. Então, elas procuram fazer algo para ter inicialmente uma renda extra. E aí, o empreender começa pela necessidade. Então, eu tiro do meu dinheiro pessoal para começar a cuidar do meu negócio. Então, essa dinâmica faz com que se misturem o dinheiro pessoal com o dinheiro do negócio. Recebo muita pergunta, Rafa, como que eu faço para separar o meu dinheiro pessoal do dinheiro do meu negócio? Eu falo que a pergunta ela precisa ser um pouquinho diferente. Como que eu faço para não misturar? Porque se eu quero saber como que eu faço para separar, é porque o problema já existe. Então, como que eu vou fazer para não misturar o meu dinheiro pessoal com o dinheiro do meu negócio? E a primeira coisa eu preciso entender, primeiro, o quanto a minha vida pessoal me consome financeiramente. Até para que não tenha... que o limite, né, o teto de gastos não seja furado, né? Então, a gente também precisa ter um teto de gastos na nossa vida. Tanto pessoal como no nosso negócio. Que os nossos gastos pessoais não sejam um cartão sem limite. Exato. Porque o cartão acaba sendo visto muitas vezes como um complemento de renda. Então, eu não tenho dinheiro, então eu vou lá e eu gasto no cartão. Então, o meu prolabore é 3, mas eu tenho 5.000 de limite do meu cartão de crédito. Daí, o que acontece? Eu tenho uma renda de 8. Então, aí que começam-se muitos problemas. Então, a gente precisa entender o seguinte, até onde eu posso chegar em cada categoria de gastos. Então, a gente precisa pensar o seguinte, primeira coisa, eu estou entendendo para onde o meu dinheiro está indo? Se eu entendo para onde o meu dinheiro vai, o que vai acabar acontecendo? Eu vou administrá-lo de uma forma melhor. Rafa, eu sei para onde o meu dinheiro vai, mas eu ainda tenho coisas a ajustar. Então, aí entra um processo de análise um pouco mais fácil. Então, assim, quais são os gastos que podem estar ali escondidos? Será que eu tenho algum gasto que é fantasma? E na empresa a gente também tem gastos fantasmas.
Será que às vezes aquela luz que está acesa num escritório que não tem ninguém o dia inteiro, o ar-condicionado ligado onde não tem ninguém, um estoque sem necessidade? Então vamos pegar, por exemplo, assim, meu fornecedor me dá 20% de desconto se eu comprar à vista, mas esse material que eu preciso, eu vou usar no decorrer aí de 4 meses. Mas será que tem a necessidade de eu tirar à vista o meu dinheiro para ter esse desconto e eu vou ficar com algo parado nesse tempo, desses 4 meses? Para muitos empreendedores, o ideal não, eu vou comprar só o que eu preciso para esse mês e eu deixo uma reserva de caixa. Porque se acontece um problema, eu consigo lidar com isso. Então, entendi para onde meu dinheiro vai. Fiz uma análise mais apurada para ver se eu não estou tendo nenhum gasto fantasma. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é entender se tem alguma dessas despesas, desses gastos que podem ser reduzidos ou até mesmo eliminados. Não tenho mais aonde tirar, Rafa. O que eu faço? Aí a gente entra para a parte de um aumento de faturamento. Só que o aumento de faturamento, ele não pode ser feito da noite para o dia sem nenhuma estruturação. Então, aí eu preciso aumentar 10% no meu faturamento. Se eu aumento 10% no meu faturamento, eu consigo aumentar a minha margem de lucro, a minha rentabilidade, sem entrar em dívidas. Em quanto tempo esses 10% eu preciso alcançar? Para algumas pessoas, em 30 dias, ela consegue se organizar. Outras pessoas, ela olha para o financeiro dela, ela olha para a estrutura de negócio que ela tem, para a capacidade produtiva, e aí vai olhar e falar assim, não, para eu aumentar esses 10%, eu preciso de 90 dias. Então, vai crescendo gradualmente. E aí na empresa é similar, né? O primeiro passo é analisar todos os gastos. Então, dá trabalho? Claro que dá, mas tem que ter, seja lá no caderno, seja na planilha do Excel, seja no sistema, né? É necessário que se anote tudo. Tomou um cafezinho, gastou dinheiro para comprar uma vassoura, gastou dinheiro para comprar um produto, tem que estar anotado, porque de cabeça a gente esquece. Eu acho que eu gasto X de mercado. A gente pede geralmente para as pessoas, quanto você gasta por mês de mercado? Não sei, acho que uns 200. Aí quando vai pegar as notinhas de mercado para somar, você leva aquele susto. 200 pila, você sai com 2 sacolinhas, né? E aí você percebe que você gasta muito mais. E aí vem o análise, né? Eu costumo até dar um exemplo, né? Porque a gente faz o curso de formação de preço e a gente fala assim, igual você tem ali R$500 para fazer compra do mês do mercado e você não leva lista e nem calculadora. Aí o que acontece? Eu passo lá pela bolacha recheada, uma bolachinha, né? É legal. Nossa, olha, esse chocolate aqui é legal, vou levar também. Nossa, vou levar essa massa aqui de lasanha porque eu vou fazer. E aí a gente compra coisas, às vezes, além do que seria extremamente necessário. Não que não, mas tem que caber no meu orçamento. Tem que ficar nos R$500. E aí eu vou no caixa e eu não sei, eu peguei tudo que eu tive vontade. E aí eu chego no caixa e passou os R$500. E aí eu fico com vergonha de devolver, porque eu só tenho R$500. E aí eu passo no cartão de crédito. E aí é um dinheiro que eu não tenho. Eu já comecei uma dívida, porque esse cartão tem que ser pago e mês que vem eu não tenho mais R$500 para comprar de mercado. Eu tenho talvez 450, porque 50 eu já paguei o mercado desse mês, né? E aí vai virando uma bola de neve. E isso a gente vai fazendo 1 mês, 2 meses, 3 meses com o mercado, às vezes com outra coisa. E vai acumulando e chega num patamar que a pessoa não tem mais o que fazer. E aí vem o desespero. Né? Que a gente brinca. Eu não sabia que de 20 em 20 dava 5 mil. Não é assim? É bem assim que muitas vezes acontece. Tanto na nossa vida pessoal como no nosso negócio, nós temos que ter ali um limite por categoria de gastos. Então, assim, vamos pegar... Eu vou trazer um pouco mais o pessoal, dar uma reforçada, porque o grande problema para a maioria dos empreendedores é o impacto do pessoal
no negócio, tá? A falta do dinheiro no negócio, vou chutar aí sem medo de errar, 90% é por causa dos problemas, problema financeiro do negócio é por causa da vida financeira pessoal. É muito, 90%, é muita coisa. Então, assim, para quem está nos acompanhando, então o que a pessoa precisa fazer? Primeira coisa, tá? Então eu já vou dar umas tarefas aqui para vocês. Já pega um caderno, já pega aí uma caneta, um lápis e começa a escrever. Quais são as despesas e gastos que você tem no seu mês? Aquilo que eu brinco que aquilo assim, eu abri o olho, eu tenho que pagar. Né? Não tô viva, tô pagando. Tô viva, tô pagando, né? Aí aluguel, paga aluguel. Aluguel, preciso pagar. Eu estando ali, fui viajar pra casa da minha mãe ou não, eu tenho que pagar aluguel, tenho que pagar condomínio, tenho que comprar o botijão de gás, tenho que pagar a luz, tenho que pagar o celular, a internet. Aí a gente faz uma separação. E essa separação você vai usar também para o seu negócio. Então, por isso que muitas vezes eu falo primeiro do pessoal, porque aquilo que eu aplico no pessoal, nesse cuidado mais apurado do negócio, eu também vou ter que aplicar. Então, assim, quais são as minhas despesas fixas? Exemplos de despesas fixas: aluguel, água, luz, internet, telefone. Isso são despesas fixas. Aí nós temos o seguinte, vamos pegar o exemplo do supermercado que você trouxe, Zolene. Mercado é despesa fixa ou despesa variável? O que vocês acham? Eu acho que é variável. A gente precisa entender o seguinte, o mercado eu tenho todos os meses, eu não fico sem o mercado. Mas ela é variável porque o valor oscila de um mês para o outro. Então, digamos que você tem um limite máximo de R$1.000 para supermercado. Você tem 4 semanas no mês. Quanto que eu tenho? Eu tenho 250. E aí, nisso, não importa se você vai pagar no débito, no crédito ou no dinheiro em espécie. Mas você não pode gastar mais do que R$1.000 com o supermercado. E muito do gargalo financeiro está na alimentação. Porque eu tenho supermercado, eu tenho padaria, eu tenho lanchinho no meio do dia, eu tenho iFood, né? É tão fácil pedir no iFood. E aí eu tenho também o lazer, que para muitas pessoas, o lazer o que é? É sair para comer num lugar diferente. Então, quantas as categorias eu tenho alimentação? Mas já parou para pensar que a gente também tem supermercado dentro do nosso negócio? Então aí eu vou fazer a minha compra pessoal, e eu sei que lá na minha empresa está faltando um desinfetante. Aí eu vou e compro o desinfetante. Aí eu tenho dúvida se tem detergente ainda. Eu vou lá e compro mais um detergente. Será que tem papel higiênico? Aí sempre é algo que não pode faltar. Então eu vou lá e compro mais lá, sei lá, um fardo. Então acaba que isso vai onerando no dia a dia. Por isso a lista de compras é muito importante. E toda vez que a lista de compras estiver relacionada com supermercado, tiver algo no meio que envolva alimentação, uma dica muito importante: não sai de casa, não sai da empresa com fome. Por quê? Quando nós vamos no mercado sem lista de compras e com fome, é a passadinha em todas as prateleiras, todos os corredores a gente passeia. Eu confesso que eu sou uma pessoa que gosta de passear no mercado. Mas eu vou com a minha lista. Então, por exemplo, eu gosto muito de chocolate. Na minha lista tem o chocolate e o nome do chocolate que eu vou comprar. Nossa, Rafa, mas daí você está sendo muito minuciosa. Não precisa fazer desta forma também. Mas muitas empreendedoras têm filhos. Daí tem 2, 3 filhos, tá? Aí um pede um danoninho, outro pede uma bolacha, outro pede um chocolate. Mas as mães fazem o seguinte: 3 chocolates, 3 danoninhos. Aí assim, tá. Mas o meu irmãozinho falou que ele quer danoninho. Mas eu quero chocolate, mas eu também quero o danoninho. Não. Por mais difícil que seja. Pra mim, talvez seja mais fácil falar isso porque eu ainda não sou mãe, né? Mas eu sou uma tia muito coruja. Então, para mim fazer, eu aplico isso com os meus sobrinhos, quando eu estou na casa dos meus pais. Então, o que você quer? Eu quero esse. Não, é só um. Não, eu quero os 2, então nós não vamos nem sair.
Já negocia em casa. Já é negociado em casa. E é difícil fazer isso. Só que a gente faz isso também na nossa empresa. Então, por exemplo, nossa, no final do mês, a gente tá num sofrimento para bater meta. O que a gente faz? Eu vou lá comprar um bolinho. Eu vou comprar um refrigerante. Nossa, essa semana foi muito puxada. Eu vou levar meus colaboradores para almoçar fora. Ou eu vou pedir alguma coisa na padaria, vou fazer um cafezinho diferente para eles. Então, são tipos de gastos que nós não consideramos no nosso planejamento. Rafa, Por isso que é importante que você falou de separar de categoria. Não tem nada de errado levar os funcionários para comer. Mas se você já pré-estabeleceu isso no orçamento e colocou um limite, né? Isso. Eu vou dar exemplos do que eu faço para mim, tá? Tanto no meu pessoal como do meu negócio. No meu pessoal não falta lazer, vestuário e cuidados pessoais. São 3 categorias que para mim são importantes. Você gasta muito? Não, eu tenho o máximo que eu posso gastar. Então, por exemplo, eu sei qual a época do ano que eu posso fazer uma compra. Se eu compro parcelado, eu sei o máximo de parcela que eu posso pagar. E é a mesma coisa que a gente precisa trazer para o nosso negócio. Então, o que não pode faltar dentro da tua empresa? O que você não abre mão? Aí eu não abro mão de uma vez por mês fazer um café com os meus colaboradores. Rafa, eu sou sozinha, eu presa, né? Então, eu sou sozinha. Então, estabeleça para você os momentos também que você às vezes vou ter as minhas recompensas. Porque nós também não fomos criados, Deus não nos fez para viver para pagar boleto. Então, nós fomos criados para ter uma vida abundante. Só que para que eu consiga ter uma vida abundante, uma vida próspera, eu preciso aprender a cuidar do meu dinheiro. Então, eu vou comprar um estoque maior do que eu preciso? Não, é igual a Isolene colocou aqui, né, da questão da precificação, né? Então, qual que é a lista daquilo que você precisa? Né? Então, você precisa da renda, você precisa do botão, você precisa do colchete. Tá? Quanto você está comprando? Quanto tempo isso vai durar? Quantas peças você vai fazer? Então, todo esse impacto de fazer uma compra para o negócio da minha matéria-prima, se eu não tenho uma lista, também vai me prejudicar. Porque aí, às vezes, eu vou ter a tentação de leve 3, pague 2? Mas eu precisava só de um. Exato, mas eu precisava só de um. Então, muitas vezes nós não precisamos ter estoque. O nosso barracão, a nossa sala de estoque é o do nosso fornecedor. Por que eu vou tirar dinheiro do meu caixa? Por que eu vou gerar um endividamento? Sendo que eu posso, às vezes, até mesmo de um dia para o outro, conseguir minha matéria-prima. Por que eu vou deixar ela estocada? Então, muitas vezes o empreendedor passa dificuldades no negócio porque ele acaba fazendo um acúmulo de estoque. Então, isso também indiretamente vai impactar no preço final dele para venda. Então, eu preciso de alguma forma compensar, né? Vamos colocar um entre aspas aí, eu preciso compensar. Eu tô com o meu dinheiro parado no meu estoque, mas eu preciso fazer dinheiro. O que muitas vezes o empreendedor faz? Eu vou aumentar o meu preço de venda. Só que aí eu aumento o meu preço de venda, aí eu acabo perdendo o mercado. Faz sentido para vocês pensar dessa forma? Sim, faz com certeza. E é bem interessante, né? Porque é um reflexo do que a gente lida nas nossas finanças pessoais, né? E aí a gente leva. Então, é bem interessante, diferente essa forma de abordar que você trouxe, de segmentar. Porque a gente não é só mercado, nós não somos só roupa, né? A gente tem, como ser humano, a gente tem várias necessidades. Então, separar, eu ganho lá R$1.000, eu vou separar, então, quais são as categorias que eu posso gastar e determinar, né? Quanto que vai se gastar para cada uma. Na empresa, seja ela grande ou pequena, eles também têm cálculos, né? Olha, faturou tanto, então eu preciso repor a matéria-prima desse tanto. Tantos % do faturamento, né? Então, também é uma matemática. Então, já se tem que, para o setor de compras é destinado X valor. E aí, o pessoal de compras sabe que ele tem que comprar tudo o que precisa
dentro daquele orçamento. Mesma coisa que o mercado. Então, se para alimentação eu vou separar que eu tenho R$1.000, então não importa quantas vezes eu não vou no mercado, eu tenho que estar dentro daquele meu orçamento pré-estabelecido. E às vezes a gente acha, isso é besteira, perder tempo, ficar colocando papel, vai de olho, vai assim mesmo. Não vai. Então, assim, quero trazer duas situações, tá? Uma é um estudo de caso que eu tenho, tá? E eu estou com essa cliente nesse momento, eu comecei a atendê-la como pessoa física. Como no pessoa física, a gente precisou fazer ajustes no comportamento com relação aos gastos, o que começou a acontecer? Ela começou a gastar no negócio. Comprando muita coisa, ela gerou um estoque muito grande. Então porque o que ela fez? Ela gerou uma compensação. Então eu não posso gastar na minha vida pessoal. Então, como tinha ali uma questão do impulso, né, para compra, então ela replicou nas compras do negócio. Então, por isso que no início eu falei, né, a gente não precisa muitas vezes saber de matemática para saber cuidar do dinheiro, porque o que a gente precisa realmente é entender o nosso comportamento. Então, por que eu gasto demais, né? Muitas vezes as pessoas falam para mim assim, Rafa, eu gasto demais, tá? Mas o que você considera esse gastar demais? Então, essa é uma situação, a gente precisa entender como eu me comporto e como que eu me relaciono com o meu dinheiro. Nossa, Rafa, mas eu tenho que me relacionar com o meu dinheiro? Sim, como é que eu enxergo o meu dinheiro? Eu enxergo o dinheiro como sendo algo bom ou eu enxergo o dinheiro como sendo algo ruim e que... vamos dar um exemplo de crença limitante, né? Que às vezes a gente até hoje escuta falando para as crianças, você estava mexendo com dinheiro, vai lavar a mão que o dinheiro é sujo. O que a gente faz com aquilo que é sujo? A gente joga fora. Então, inconscientemente, isso cria uma mentalidade de o dinheiro não vai parar na minha mão, né? Porque eu entendi que o dinheiro é sujo, então eu preciso passar para frente. Muitas pessoas brincam, dinheiro na mão é vendaval. Se a gente pensar dessa forma, ele vai ser. Então, é disso que você trouxe, do ter a questão da categoria, do limite de gasto para cada situação da empresa. Eu disse que queria trazer duas situações. Uma é esse estudo de caso, né, para a gente entender. Porque muitas vezes o nosso comportamento ele vai refletir lá na forma como nós estamos gastando. A outra situação eu falei para vocês o seguinte, já pega um papel, uma caneta, um lápis e começa a detalhar, a escrever quais são as suas despesas e os seus gastos mensais. E fazer isso também para a empresa. Então, só que para a empresa, você vai ter um pouquinho mais de atenção. Você vai fazer o seguinte, você fez o que você precisa para você pagar as despesas do negócio, para eu abrir as portas. Se eu não pago isso, eu não consigo nem abrir as portas do meu negócio. Mas a gente tem algo que a gente precisa tratar com muito cuidado, que são as dívidas. Você tem costume de comprar parcelado no cartão de crédito? Dentro da sua programação, do seu planejamento, precisa estar lá. Exemplo, comprei hoje R$500 de matéria-prima. E a empresa só parcela para mim 2 vezes. O que muitas pessoas fazem? Colocam lá no financeiro cartão de crédito e o valor total. O que eu preciso fazer? Exemplo, renda. Comprei a renda. Vou usar o exemplo da lingerie. Comprei a renda R$500 e eu vou pagar no cartão março e abril. Dentro do meu orçamento já precisa estar isso lá. Já é uma dívida para ser pago no mês que vem, né? Isso. Então eu entendi quais são as minhas despesas, os meus gastos, aquilo que eu preciso para abrir as portas do meu negócio, aquilo que eu preciso para sobreviver. E aí eu vou olhar para minhas dívidas. Percebe que pessoa física e pessoa jurídica são os mesmos pontos? Mas aí a gente tem um ponto de atenção muito importante, que é: nós não podemos, na nossa vida pessoal, comprometer mais do que 30% da nossa renda com dívidas. Tá, mas aí o que a gente considera como dívidas? Empréstimo, financiamento, dívida de cartão de crédito, compras parceladas. A gente ainda não considera nesses 30% para quem, por exemplo, paga aluguel, essas despesas. Então, assim, eu não posso comprometer, tirando todas essas coisas que eu preciso pagar,
mais do que 30%. Poxa, Rafa, tô olhando aqui, eu já sei que tá comprometido 60%. Preciso fazer um ajuste. Mas eu não consigo retirar nada. Então, a gente precisa buscar formas de aumentar a renda. Então, a gente precisa, como empreendedora, olhar as finanças pensando como que eu trato o meu dinheiro pessoal, porque a forma que eu trato o meu dinheiro pessoal é como eu replico para o meu negócio. Então, a forma, o modo de se cuidar do dinheiro, aonde você vai fazer, se você vai, igual a Isolene comentou, né? Se você vai fazer planilha, no caderninho, num sistema, realmente não importa. Então, assim, pergunta pra mim qual que é a forma, qual que é o método correto? O método correto é aquele que funciona pra você. Se pra você funciona o caderninho, pega o caderninho, coloca lá janeiro, fevereiro, né? E vai colocando as dívidas. Se é na planilha, coloca na planilha. Então, mas você precisa ter uma visão, né, do dia atual até lá na frente. Caramba, hein? E aí, se identificou? Tuas finanças estão bem organizadinhas assim? Você sabe exatamente quanto que você ganha, quanto que vai para cada categoria? Você também tá tudo pronto? Olha, te confesso que a minha não. Muitas vezes a gente acaba tendo as raposinhas e acaba levando o nosso dinheiro. E a gente diz assim, nossa, mas eu tinha tanto no banco e agora não tem mais nada. E se é para falar alguma coisa aqui para vocês, deixar como mensagem, né? Não resolve. Se você continuar fazendo a mesma coisa que sempre fez, você vai continuar tendo o mesmo resultado. Você quer mudar? Você quer fazer essa virada de chave? Porque o segredo é finanças, é controlar as finanças. Às vezes fica chato, pesado, muito número, muito cálculo, mas começa, dá o primeiro passo. A primeira vez é mais difícil, mas depois você começa a ver que todo mês você vai fazendo e aí se torna um hábito e vai ficando mais fácil de você controlar. E esse é o segredo do sucesso. Então, coloca aqui nos comentários pra gente. E aí, a sua tá tudo ok? 100%? Segue todos as formas aqui que a Rafa acabou de colocando pra nós? Porque eu ainda tenho muitos ajustes para fazer. E é claro que a gente tem que falar também do nosso parceiro, as rendas TDB, né, Ana Paula? Que vem aí nos ajudando, parceiraça aí da Daniele. As rendas TDB é uma empresa que fornece tudo que tecidos, aviamentos, rendas e elásticos em forma de kit para você que quer fazer uma reforma, para você que quer empreender, para você que quer produzir, confeccionar a sua lingerie, não importa em qualquer lugar do Brasil, ela envia para sua casa em forma de kit, prontinho, já ajuda até na formação de preço das suas peças. Olha que maravilhoso! Para você adquirir todo o material, basta entrar aí no site rendastdb.com.br. E Rafa do céu, então, primeiro de tudo a gente já percebeu aí, né? A questão que não tem como fugir de controle, né, Ana? Pois é, acho que eu fui realmente a jovem descontrolada, assim, né? E uma coisa que você disse, que eu concordo muito, é o emocional. Às vezes, muitas vezes já aconteceu muito comigo também, assim, trabalha às vezes até 10 horas da noite, tá cansado, exausta. Se chega final de semana, você quer dar as coisas pros seus filhos, você quer ter momentos incríveis, você fala assim, mereço, né? Tipo, eu mereço. Me dedico pra caramba, sabe? Vou e faço. Mas uma coisa que eu tenho, assim, uma grande dúvida em questão empreendedora mesmo. Eu já ouvi muita gente falando que um bom empreendedor sempre tá devendo. E aí, o que você acha disso? O que acontece? Muitas vezes as pessoas acham que dívida é ruim, tá? Fazer dívida para você aproveitar oportunidades, para você crescer o teu negócio, não é de todo ruim. Ela se torna ruim se você não sabe o que você está fazendo. Então, se você... Vou dar o meu exemplo aqui, tá? Agora. Quais são as minhas ferramentas de trabalho? As minhas maiores ferramentas de trabalho são o meu computador e o meu celular. Aí eu pego, sem nenhum planejamento, eu vou lá e compro um computador novo.
eu vou colocar parcelas dentro do meu orçamento sem saber se eu vou conseguir pagar. Agora, por que eu tô dando esse exemplo? Porque eu tô pesquisando, porque eu preciso fazer essa troca. Então, eu já sei qual é o mês que eu vou poder fazer. Então, a dívida, ela não é ruim se você fizer ela de forma planejada. Daí entra no ponto que eu falei mais no início, da questão, muitas vezes a gente começa a empreender pela necessidade. Como é que eu vou planejar o empreender sendo que eu estou fazendo isso na minha necessidade? Mas a gente precisa ter ali esse mínimo de entendimento de até onde eu posso chegar. Tá? Mas, ao mesmo tempo, nós temos também a possibilidade de não viver endividados. Por quê? Eu sei o que eu preciso. Eu sei de matéria-prima quanto que eu preciso mensal. Então, eu vou programar o meu orçamento, fazer o meu planejamento financeiro, levando em consideração que em tal dia eu tenho que comprar isso. Então, o que a gente faz? A gente poupa para depois comprar. Principalmente quando são itens que precisam reposição de forma muito rápida. Então, preciso repor de forma muito rápida. Vou seguir no exemplo da renda. Preciso repor de forma muito rápida. Eu não posso comprar parcelado 30, 60 e 90. Porque lá no outro mês, eu já vou ter a desse mês para pagar. Mais a outra parcela do outro mês. E ela vai... É onde vira o efeito bola de neve. Que nem fazer compra no mercado e pagar parcelado? Misericórdia, gente. Compra no mercado, você vai passar no crédito, pro vencimento ou à vista. Porque come todo mês, né? Então aí eu compro lá R$500 no mercado, parcelo em 3 vezes. No outro mês eu tenho que comer de novo, tenho que parcelar. E aí, de repente, tá... né? Eu acho que o que a Ana colocou ali, que a gente fala assim, que empresário tem que ter dívida, é quando se tem sim, umas oportunidades que a gente consegue usar o dinheiro para trabalhar a nosso favor. Né? Por exemplo, eu tenho uma grande oportunidade de pegar aí uma encomenda muito grande. Então, eu não tenho dinheiro para comprar matéria-prima, renda, material. Eu faço um empréstimo no banco, já calculo certinho o juro bonitinho, eu vou produzir as peças, vou vender, vou entregar para o comprador vai me pagar e antes, às vezes, de vir a segunda, terceira parcela, eu já estou com o dinheiro para quitar. Então, quer dizer, eu não tirei dinheiro do meu bolso para poder conseguir aumentar as minhas vendas e atender esse cliente. Aí é fazer o dinheiro trabalhar a meu favor, né? Por isso que eu disse, dívida não é de todo ruim. Então, eu sei que eu tenho essa oportunidade. Eu vou fazer essa dívida, mas sabendo que eu vou conseguir pagá-la. Agora, eu faço uma dívida, mas para cobrir uma outra situação, isso não é interessante. Então, o que tem acontecido muito na questão de dívidas? Eu tenho um boleto para pagar. Daí o que a maioria das pessoas tem feito? E eu digo a maioria porque eu tenho pego muitos casos assim. Eu vou lá e pago o boleto com o cartão de crédito parcelado. Caramba, e aí vem os 400% de juros. Agora reduziu para 100%. Agora o teto máximo é 100%. Mas a dívida nesse ponto não é interessante. Então, o empresário, para crescer, ele precisa de dívidas, né? Mas assim, eu não tenho uma oportunidade, eu tenho estoque, mas eu vou fazer uma dívida achando que vai acontecer uma oportunidade. Vou fazer uma dívida para pintar a fachada da loja. Não. Aí a gente precisa pensar o seguinte, eu crio uma reserva financeira para fazer isso. Recebi um pedido. Eu sei que eu vou fazer essa venda. Aí eu entro na possibilidade do empréstimo de fazer uma dívida. Mas antes de eu fazer no banco, a gente pode avaliar a situação seguinte. Eu preciso fazer esse empréstimo no banco? Ou eu posso buscar um terceiro para ele emprestar esse dinheiro para mim de uma forma a não comprometer, por exemplo, um limite de crédito que eu tenha disponível. Ou também a questão, trabalhar bem com essa questão da taxa do que você vai pagar, né?
Quando você faz o cálculo da taxa, você já embute, né, os juros, você já embute o valor na sua peça, você já no seu produto, né, você já dilui. Só que uma atenção grande que precisa se ter muitas vezes a gente pensa, eu tô pagando 4,5 de juro ao mês. Só que a gente precisa olhar nessas situações o CET. O que é isso? É o custo efetivo total de operação. Financiamentos e empréstimos, tudo tem isso. Cartão de crédito também tem. Então, se eu vou pegar esse valor para diluir na minha precificação, eu preciso pegar o custo efetivo total. E não só os juros. Porque senão eu fico ali defasado. E aí a sua margem de lucro... Exato. Vai caindo. A margem de lucro cai. Então, entendido? Dívida sim, mas tem que saber que tipo de dívida vai fazer. Então, se for para deixar aqui agora uma dica aí para essa empresária, para essa mulher que fala assim, meu Deus, quanta conta, quanto negócio. Então, resumindo, o primeiro passo é anotar todos os seus custos, né? E segundo passo é você separar aí por categorias. Por categoria de gastos. Isso. Então, olhando isso para minha vida pessoal, eu vou separar, né? Sobre água, luz, que são despesas fixas, né? Que a gente tem que pagar água, luz, telefone, essas coisas assim. Aí eu posso separar, tipo, lazer é muito importante para mim. Então, eu vou entrar ali que minha faixa de lazer é X. A minha faixa de comprar roupa, calçado, brinquedo é Y. A minha faixa de alimentos, né? E aí você conseguir como que se fosse imaginar que para cada categoria você colocar um envelopinho e colocar o valor ali dentro e esse desse. Isso. Para ficar mais fácil, vamos primeiro fazer as categorias do pessoa física. Então eu tenho moradia, então daí a gente tem as subcategorias: aluguel, condomínio, água, luz, internet, telefone. Alimentação. Depois eu tenho transporte. Então, seguro, combustível, manutenção, então, e as despesas relacionadas ao transporte. Saúde. Se tem plano de saúde, se tem despesa com farmácia, se precisa, às vezes, de algum médico de forma periódica, então a gente precisa colocar ali. Aí a gente tem aí a parte onde a gente entra os nossos cuidados pessoais. Então, dentro da categoria cuidados pessoais, você vai dividir. Eu preciso... no que eu empreendo, eu preciso estar sempre com o cabelo arrumado, com a unha feita, né? Então, você vai colocar lá. Tudo o que você precisa e aquilo que é importante para você. E uma outra categoria de dívidas. E aí, dentro das dívidas, vai entrar aquilo que você comprou parcelado. Tá? Estou com o meu cartão de crédito, eu preciso detalhar o que eu comprei. Então, eu vou olhar lá o que é de cada subcategoria e aonde eu vou colocar. E para o negócio também a gente precisa olhar essas categorias. O que eu tenho de despesa administrativa? O que eu tenho de despesa com o pessoal? Então, eu tenho funcionários, eu tenho folha de pagamento, então eu tenho os encargos, isso tudo vai entrar ali dentro do departamento pessoal. Marketing, né? Então, o que eu tenho relacionado a marketing? Comercial. Se você é uma empreendedora que precisa ter alguém para vender para você, então, você tem alguém ali que faz o seu comercial. Então, a gente olha pelas categorias. Então, a gente subdivide a empresa para entender o que cada uma custa. E até mesmo se você é empreendedora, você tem que ter também essa subdivisão para você saber, né? Que, olha, dentro do meu trabalho eu vou deixar lá R$50 para impulsionar uma divulgação do meu produto para alcançar mais pessoas. Tantos por cento eu vou deixar para repor estoque, tantos por cento, né? Então, é importantíssimo. Então, a primeira coisa é controle, né? Para muitas pessoas, quando a gente fala a palavra controle, acaba sendo... às vezes acaba afastando um pouco. Mas até porque muita gente acha assim, eu preciso todos os dias pegar uma notinha e ir lá e vou anotar. Não! Você pode se organizar da seguinte forma, na sua vida pessoal. Uma vez por semana, eu vou fazer esse meu controle. Eu vou colocar lá o que eu gastei. Só que aí você precisa ir em todos os lugares que você for, você pegar a notinha. Eu faço isso. Agora, na empresa, a gente precisa seguir um fluxo de caixa diário.
Tem que anotar. Aí na empresa, a gente precisa ter um pouco mais de trabalho, né? Então, se a gente empreende, a gente tem trabalho em muitas coisas e a vida financeira do negócio, né? Para ter uma saúde financeira do negócio, a gente vai ter aí mais essa dedicação. Mas normalmente, vou chutar aí até alto para algumas empreendedoras, para 1 hora por dia. Muitas, às vezes, até menos do que isso. Então, se você tem um negócio que é só você, ou você tem poucos colaboradores, coloque como rotina. Escolha o melhor horário do dia para você fazer a sua avaliação financeira. Porque o fluxo de caixa para o empreendedor, ele é fundamental para saber se eu vou poder aproveitar oportunidades e fazer as dívidas, como a Ana questionou, de forma a aproveitar essas oportunidades e ter um crescimento. Não, eu tô chocada que eu tenho muita coisa para fazer. O quanto a gente precisa melhorar, né? Às vezes a gente tá ali, já tem um monte de coisa, já tem a parte do financeiro, já separa muita coisa e a gente faz assim, meu Deus, mas isso eu não faço. Aquilo também não. Então, o quanto pode melhorar, né? O quanto a gente consegue melhorar e aí sim fazer de fato o dinheiro trabalhar pra gente. E daí você vai começar a tão falado assim, ver a cor do dinheiro, ver as coisas acontecendo, começar a ter planejamento, dizer assim, nossa, olha, se eu continuar assim, tal dia do mês ou tal mês do ano, eu vou conseguir comprar, pintar, fazer a viagem, consegue de novo fazer planos, né? E se a gente leva deixa a vida me levar, vai no qualquer jeito, a gente leva susto. O financeiro normalmente é a última coisa que o empreendedor vê, tá? Justamente por causa dessas demandas que acontecem, né? Então, eu preciso apagar um incêndio aqui, preciso apagar um outro incêndio ali e o financeiro acaba ficando por último. Então, vamos mudar essa história aí. Então, se você tá aqui, se você quer aí assumir o comando aí da sua jornada empreendedora, então, primeira troca aí de mentalidade. Vamos começar pelo financeiro. Então, Isolene, mas eu não gosto. Não tem desculpa, não gosto. Eu vi uma vez uma pessoa falando assim que sucesso tem aquelas pessoas que fazem mesmo sem gostar, né? Porque nem tudo a gente gosta, né? Eu gosto de comer chocolate, de bolacha, de comida boa, né? Mas a gente precisa comer a verdura, a salada para ter uma saúde. Então, é a mesma coisa a saúde financeira. Por mais que você não goste de número, eu falava muito assim, me questionava. Por que eu vou anotar coisa que eu já gastei, já paguei? Vou ficar perdendo tempo anotando? Porque isso vai me mostrar aonde realmente meu dinheiro está indo e aí eu vou poder analisar. Eu posso diminuir onde? O que eu posso viver sem? Será que eu consigo ficar sem pedir o iFood esse mês para poder me enquadrar aqui? Será que esse mês eu consigo dar uma reduzida no mercado, comprar só realmente o necessário para poder resolver uma solução? Porque, que nem você falou, nem sempre é só em busca de uma renda extra. Às vezes a gente consegue fazer uns ajustes dentro do nosso orçamento para chegar no equilíbrio. Chegou no equilíbrio, agora você começa a crescer. E então, para crescer com categoria, com eficiência, ainda basta seguir lá a Rafa. Qual o seu Instagram, Rafa? Eu vou soletrar, porque tem um Hzinho ali que não consegui de outra forma. Então, meu Instagram é @RAFAH. Então, o Rafa tem um H ali, _Nogueira. Então, tem muito conteúdo lá que você pode aplicar no teu dia a dia. E eu quero só colocar um ponto de atenção aqui, Isolene, do que você falou da questão do anotar. Só anotar não resolve. Eu preciso anotar, analisar e melhorar. Então, eu anotei, eu entendi para onde ele foi, eu analisei. Agora, o que eu vou fazer para melhorar essa situação? Então, lá no meu Instagram você vai achar todas essas possibilidades e eu sou coautora num livro
chamado As Chaves da Mentalidade Empreendedora. Então, nesse livro, o meu capítulo é sobre essa questão de como cuidar melhor do dinheiro, mas tem outros escritores lá que abordaram todos os temas que são necessários a gente ter dentro do nosso negócio. Então, também aí fica aí, caso vocês tenham interesse, né, e queiram pegar um manual, porque esse livro ele foi desenvolvido pensando justamente para ele ser um manual. E aí, o melhor de tudo, gostou da ideia de aprender? Além de seguir lá a Rafa, se você mandar lá no direct dela, te vi no programa Elas no Comando, você estará concorrendo ao sorteio desse livro incrível. E aí, gostou? Então, bora lá. Já pega aí, soletra de novo, Rafa. Então, @RAFAH_Nogueira. Bora lá, fala que acompanhou aqui no programa Elas no Comando e participe aí. Quem sabe você não é a sortuda, além de você acompanhar vários conteúdos incríveis que a Rafa vem desenvolvendo e falando. Porque assim, eu entendo, às vezes é tanta coisa na nossa cabeça que a gente fica meio até tonta. Então, começa assim, dá o seu primeiro passo, tá? Se coloque em movimento. Então, não fazia isso? Começa a anotar. Aí, tipo, a metade das coisas eu anotei, metade eu esqueci. Não tem problema, mês que vem tem tudo de novo. Anota. Você tem uma nova oportunidade de fazer melhor. Então, não é porque a gente esqueceu uma notinha, esqueceu de lançar alguma coisa que a gente vai desistir. Não. Nós somos mulheres guerreiras, determinadas. Estamos aqui para evoluir, para crescer. A gente pode. E todo mês nós temos uma nova oportunidade de fazer diferente e fazer melhor. Então, anotou? Anota todas as despesas. Depois analisa. Olha, observa, separa por categoria. E aí, tá pronto? Não, a Rafa falou que o terceiro ponto é o quê? Planejar. E aí? E agora que você sabe onde que tá indo seu dinheiro, o que você vai fazer com isso? Isso é Elas no Comando. É conteúdo, não é só coisa gostosa e fácil de fazer. É conteúdo que vai te levar para o próximo nível, para você assumir realmente o comando da sua jornada empreendedora. Fique com Deus e anota aí, se já não segue no nosso canal, já segue, já se inscreva, porque toda quarta-feira tem uma entrevista com um conteúdo incrível, especialmente para você. I'm fired up and tired of the way that things have been.